a palavra, eu disse hoje cedo, que a palavra de Deus ela é eficaz e ela é viva. E a palavra de Deus, ela tem poder para poder manifestar na nossa vida, nosso coração, nosso íntimo, e ela se renova toda vez que nós lemos ela. Então que ela se renove na minha vida, na sua vida nessa noite, mesmo dos irmãos que aqui já estavam. Versículo 1 em diante do capítulo 17, segunda crônica, você que está em casa, acompanhe comigo também na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Benrai, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaias, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles também os levitas Samaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam toda a cidade de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Só até aí, amém? Essa história é uma das histórias mais interessantes, ao meu ver, de um rei de Israel, porque Josafá começou a reinar, aqui em Crônicas não fala qual era a sua idade, e ele herdou o reino de seu pai Asa. Asa, um homem que não fez a vontade de Deus, que prevaricou, que fez alianças que não deveriam fazer, que fez coisas que não deveriam fazer, que permitiu coisas que não poderiam ser feitas. E eu disse aqui mais cedo para os irmãos que estavam no culto pela manhã, que nesse momento Israel já estava se dividido. As 12 tribos, ao invés de estarem organizadas em pequenos grupos, estavam divididas. Por isso a preocupação muito do nosso pastor em falar sempre, né? Nós não somos divididos, somos organizados. Porque se porventura entrar um momento no nosso coração, a questão da divisão, seremos um reino, uma igreja dividida. E nesse momento as tribos se dividiram, 10 tribos ficou ao norte, 2 tribos no sul, uma tribo prevaleceu, que era aqui a tribo de Judá, ao sul, que quem reinava estava em Jerusalém, foi a tribo que fez a vontade de Deus, foi o povo descendente de Davi, a tribo de Judá, e ao norte as 10 tribos que acabaram sumindo na história de Israel. E essa história de Israel, que nós sabemos e já conhecemos, ela nos ensina que as 10 tribos não fizeram a vontade de Deus, que não fizeram aquilo que agradavam a Deus, que distanciaram da vontade de Deus. E a Bíblia nos mostra que esse reinado dividido trouxe muitos problemas para um povo,
para o povo de Israel, a ponto de não ser mais chamado povo de Israel e agora passar a ser chamado judeus por conta da tribo de Judá. No reinado de Josafá, a Bíblia conta, nesse capítulo 17 que lemos, que diferente do seu pai, diferente dos outros reis que eles estavam, diferente do rei lá de Israel que não fazia vontade de Deus, Josafá entrou, fortificou as cidades, tirou os postes ídolos, tirou os altares dos outros deuses, falou: olha, a partir de agora nós vamos adorar somente o Deus de Israel, que é o verdadeiro Deus, a Jeová. Começou a enviar os levitas, os sacerdotes, os príncipes, para ensinar, fazer uma escola bíblica dominical para todo mundo que ali estava nas cidades. Começou a falar, a ensinar a palavra de Deus. A Bíblia fala que levaram consigo o livro da lei do Senhor, começaram a pregar a palavra para o povo. A uma certa altura do texto que lemos, se você quiser pode acompanhar na sua Bíblia, diz que no capítulo 12 do capítulo 17, versículo 12 do capítulo 17, fala assim: Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá, empreendeu muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. E no versículo 5 do mesmo capítulo, é a chave desse capítulo, fala assim: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Capítulo 17, versículo 6, fala que o coração de Josafá tornou-se ousado em buscar o Senhor nosso Deus, e Deus confirmou o reinado, fala: você tem feito a minha vontade, você tem feito o que eu aprazo, aquilo que eu quero que você faça. Josafá começou a ser abençoado, a Bíblia fala que ele começou a ficar rico, com muitas riquezas, se fortificou em exércitos, tinha muitos homens valentes, eram abençoados ali. Olha para os irmãos verem, Josafá foi tão abençoado, que o cronista, ao escrever, falou que tinha guerras. No capítulo 17, versículo 10, olha a sua Bíblia: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. As coisas aconteciam ao redor de Josafá, ao redor de Judá, mas Deus abençoava o Josafá. O homem abençoado, Deus estendia sua mão e sempre o livrava. Deus abençoou de forma que ele ficou rico. Deus abençoou de que forma que o reinado de Judá prevaleceu e que todos os seus circunvizinhos ali viam a mão do Senhor sobre Josafá. Porém, como o texto, desculpe, a música que cantamos no início, sempre vem o dia mau, sempre chega o dia da tribulação, sempre chega o dia do vento contrário. O irmão Felipe pregava na quinta-feira, ele dizia que às vezes Deus não vai nos livrar do perigo, não vai nos livrar da tormenta, não vai nos livrar do momento difícil, mas Ele vai nos livrar no momento difícil. Ele pregava sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Ele falava, e é uma coisa que eu sempre ouvi desde pequeno, é que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou na fornalha. É um Deus que vá conosco, que nos ajuda na batalha. Porém chegou o dia mau para o rei Josafá, um reino que tinha guerra, que a economia estava estável, que tinha homens de guerra, que tinha exército, que tinha tudo. Chegou o dia mau para o rei Josafá. Vamos ver como é que chegou? Pula aí para o capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1 em diante. Depois disso, depois de todas essas coisas que eu já falei, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve, pode falar, está na sua Bíblia aí? Medo. Então Josafá teve medo e se pôs a
buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Sabe, irmãos, toda vez que o problema chega na minha e na sua vida, o medo é inevitável. Quem aqui levantar e falar assim, não, eu não tenho medo, é de se estranhar, porque o medo é inevitável. A Bíblia fala que os discípulos, Jesus falou assim, olha, vai que eu vou ficar um pouco orando aqui. Entrem na embarcação e atravessem ao mar. Jesus deu uma ordem para eles irem, atravessarem o mar. E na quarta vigília da noite, as ondas começaram a balançar, o vento começou a agitar, e o barco começou a quase vir a pique. A Bíblia fala que os discípulos tiveram medo. Medo é uma coisa que sempre vai nos alcançar quando chegar o dia mau. Porque nós somos humanos, temos dificuldades de entender que essa tão poderosa mão de Deus, às vezes nós esquecemos disso, ou às vezes nós precisamos de algo para nos mostrar. Quem de nós, quando é pai e mãe de primeira viagem, vem o quê? Um medo, um friozinho na barriga. Quem de nós, quando casa, vem o medo, ou quem de nós, quando não vai casar, né, está namorando para casar, tem medo. Ou então vai lá e financia um carro em 70 prestações, tem medo, como é que eu vou pagar? Quem de nós, quando entra na faculdade, não fala assim, meu Deus, como é que vai ser? Quem de nós, quando vem o dia mau, vem uma tribulação, não tem medo? Quase que todos nós. O dia mau é inevitável. O problema, ou a solução do problema, é estarmos com os nossos olhos postos no Senhor. Porque quando o dia mau chegar, a palavra de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos lembrará da palavra, a ponto de nós sermos abençoados pela palavra. O verbo, a palavra de Deus, aquele que é o Jesus, a palavra, o verbo vivo, ele é a ação de Deus nas nossas vidas e nos abençoará. A Bíblia fala que no capítulo 20, versículo de número 3 em diante, então Josafá teve medo, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Josafá começa a orar, irmãos. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Do momento que Josafá teve medo, no mesmo momento, um segundo depois, ele lembrou: o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Davi, seu pai, prometera para os seus pais que os olhos dele, os ouvidos deles estariam atentos sobre tudo que eles pediram, e toda vez que uma peste, um castigo, a espada viesse sobre eles, que eles clamariam e que o Senhor Deus os ouviria. A inteligência de Josafá foi orar após o medo. Irmãos, eu te convido a, toda vez que o medo chegar na sua vida, amanhã, na segunda-feira, quando você sair, tiver a primeira dificuldade e que vier o medo, lembre-se de pôr seus olhos diante do Senhor, lembre-se de orar diante do Senhor, lembre-se, a Bíblia fala para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Lembra de trazer então à sua memória que aquele que é fiel para prometer, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Nós precisamos de orar, precisamos de ter uma vida de oração, precisamos de crer,
precisamos de falar com o Senhor. Deus, está escrito na tua palavra, que aqueles que estão escondidos em ti, praga nenhuma alcança, que não vai alcançar a nossa tenda. O pastor pregou há poucos dias aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não é que Deus vai livrar do problema, mas Ele vai livrar no problema, e se for preciso, Ele transforma o problema em solução, a tristeza em alegria. O problema nosso, ser humano, é que nós sempre colocamos os olhos naquilo que a gente não pode colocar. Nós sempre damos mais ouvidos a pessoas que nós não podemos ouvir, do que a pessoas que nós precisamos de ouvir. Quantos de nós, quando sabe da notícia, a notícia do dia mau, a notícia ruim, a notícia do problema, ao invés de dobrar o joelho e orar, e falar com quem pode te ajudar, vai procurar alguém que geralmente não traz uma palavra muito boa, traz uma palavra assim: ih, você pegou isso aí? Ixi, depois de uma semana, um amigo meu que tive isso aí, ó, deu nada não. Ih, deu isso aí, problema, ih, na sua empresa? Ih, teve um amigo meu que aconteceu isso aí, uma semana depois a empresa fechou. Às vezes nós não sabemos a quem nós devemos recorrer, ou às vezes até sabemos, mas nós não recorremos. Eu quero que hoje eu e você, ou amanhã, melhor dizendo, quando sairmos daqui e formos viver na segunda-feira, lembremos que temos um Deus que é todo poderoso e que Ele está doidinho para você buscar Ele, Ele está doidinho para você falar com Ele. Amanhã, irmãos, quando o problema chegar, ore ao Senhor, fala: Senhor, eu estou com os meus olhos postos em Ti. Eu quero te buscar, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me resolva esse problema. Vá comigo, Senhor, não me deixe ir sozinho. Josafá começa a orar e começa a lembrar, como se ele pudesse lembrar a Deus, mas ele começa a lembrar a Deus: Deus, o Senhor prometeu, então nos ajude. O Senhor prometeu que toda vez que clamássemos, o Senhor nos ajudaria. Outro texto que eu quero que os irmãos acompanhem é capítulo 20, versículo 13, diz assim. Primeiro versículo 12, olha a oração de Josafá, olha como é que ele termina a oração. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, contra esse povo que vem contra nós? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos ao mínimo colocar os nossos olhos postos no Senhor. Quando você não sabe, quando eu não sei o que fazer, a solução virá do Senhor. Josafá sabia de uma só coisa: mesmo o reino dele sendo forte, mesmo tendo uma economia forte, mesmo tendo riqueza, mesmo tendo um exército de homens valentes, mesmo sendo um reino muito abençoado, ele fala que ele não tinha forças no seu próprio braço para resistir tal multidão, mas mesmo assim que os olhos deles estavam postos no Senhor. Irmãos, não vai para debaixo da cama quando o medo chegar, não. Não deixe de congregar, não deixe de vir ao templo quando o medo chegar, não deixe de ir no Jé quando o medo chegar, quando o problema chegar, não deixe de orar quando o medo chegar. No dia mau, quando te faltar forças, mesmo que gemendo ou chorando, ajoelhe e ore ao Senhor. Coloque os seus olhos postos no Senhor, porque é dele que virá o recurso, é dele que virá a nossa vitória. Ah, irmãos, se puder, corra para o Senhor. Se não puder, ande em direção ao Senhor. Se não puder, rasteje em direção ao Senhor, mas não deixa de olhar para o Senhor Jesus, que a Bíblia fala que Ele que é o autor e consumador da nossa fé. A essa fé que é impossível sem ela agradar a Deus, a fé que nos salva, a fé salvífica de Jesus. A Bíblia fala que Ele é o consumador, é o autor dessa fé. No dia mau, não esqueça, nem que seja rastejando, mesmo que constrangido, mesmo que chorando, fale com o Senhor. Senhor, eu não valo nada mesmo, mas
meus olhos estão postos em Ti. Senhor, eu sou um pecador mesmo, mas meus olhos estão postos no Senhor. Senhor, eu me achego no trono da Tua graça, para alcançar misericórdia nos dias oportunos, porque é só o Senhor para termos os olhos postos. Fale com o Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. Versículo 13 diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Eu disse aqui mais cedo, quero repetir. Mulher, criança nessa época, para um cronista registrar na palavra de Deus, mulher nem contada era, criança nem tchum para criança. O cronista fez, quem estava aqui escrevendo, fez questão de escrever o versículo 13 e colocar assim, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Eu disse mais cedo, quero repetir, tem lutas que nós vamos lutar, só eu e você, no nosso quarto com o Senhor Jesus. Tem luta que nós vamos lutar nós sozinho com o Senhor Jesus. Porém tem lutas, tem guerras que são espirituais, e essa guerra era uma guerra espiritual, um povo querendo acabar com o povo de Deus. Sabe o que iria acontecer se acabasse com Judá, irmão? Sabe o que iria acontecer? Simplesmente eu e você não seria salvo, Jesus nunca viria. Por isso que Deus sempre, em toda vez que mexeu com Judá, Ele parava. Não, aqui não, porque eu preciso que Jesus venha por aqui, porque lá em Sete Lagoas tem uma igreja, eu preciso salvar o João, a Maria, o Pedro, o Emerson, então Ele precisa de vir por aqui. E toda vez Deus falava, não, aqui não, aqui não, aqui não. Simplesmente isso, era uma guerra espiritual. Sabe o que acontece quando temos guerras espirituais como essa? Que o inimigo se levanta para tentar parar o povo de Deus. A união sim faz a força. A igreja precisa de estar de pé diante do Senhor e orar unida, orar unânime. Por isso que é importante você estar no JEC, por isso que é importante você estar no templo, por isso que é importante você ligar para o irmão que não veio, por isso que é importante você ligar para o irmão lá que está em luto, por isso que é importante você fazer suas televisitas, mandar a mensagem. Porque a igreja precisa de estar de pé diante do Senhor. E é só os adultos? Não, as mulheres, as crianças, os filhos, todos nós precisamos unir a nossa força. Disse aqui de manhã e vou repetir, Jesus quis que a sua igreja vivesse aqui na terra como um corpo. Nós somos um corpo, membros de um só corpo, e quando um corpo adoece, os outros membros sofrem. Quando um corpo alegra e tem ali agitação, o corpo todo tem que ficar alegre. Irmãos, a guerra espiritual que a igreja está passando e sempre passou aqui na terra, nós precisamos de entender que precisamos estar unidos, unânimes, orando uns pelos outros, deixando de brincar de ser igreja, deixando de brincar de falar de evangelho, deixando de achar que só porque somos crentes, só porque temos aqui o nosso membro no hall de membros, isso basta. Não basta. Igreja de verdade é aquela que está no mundo espiritual guerreando. Disse aqui mais cedo e vou repetir, a Bíblia fala que a porta do inferno não prevalecerá contra... Não é o contrário, fica parecendo que o inferno quer bater na nossa porta. Nós precisamos nos unir no mundo espiritual e bater na porta do inferno, porque ele não vai prevalecer contra nós. Irmão, tem pessoas aqui, eu sei de muitos irmãos que aqui estão, que tem problemas na família, é hora de juntarmos e orarmos. Eu sei de problemas de irmãos, e os irmãos sabem às vezes os meus problemas, é hora de nós orarmos, é hora de falar, Jesus, nós precisamos e queremos ser igreja. Josafá, como rei de Judá, ordenou um jejum em todo Judá, ordenou uma oração em todo Judá, e as crianças, os filhos, as mulheres, começaram a orar, a buscar diante do Senhor, começaram a orar juntos, começaram a viver a guerra juntos. Tem hora que a gente olha para um problema e fala assim, não, isso não é meu não, isso é do pastor. Aí vem um problema ali no louvor, fala, isso não é meu não, isso é do Ivan, que é o líder do louvor. Mas que problema? Não, é lá da irmã que cuida da recepção. O problema é lá do Edmundo que cuida. Não, irmão, somos um corpo. Se não for para ser assim, nós não precisamos de vir aqui, sair da nossa casa, comprar um terno bonito igual esse meu, para vir cultuar o Senhor.
Nós precisamos de entender que no mundo espiritual a coisa é séria. Nós temos a palavra da reconciliação, e a Bíblia fala que nós somos importantes porque somos embaixadores. Só para os irmãos entenderem, sabe o que é a função do embaixador? É sair do seu reino, do seu país, do seu país, né, da sua terra natal, e ir falar na outra terra, representar o seu país aqui na outra terra. É o que nosso embaixador do Brasil faz nos Estados Unidos. Jesus me chama de embaixador e te chama de embaixador, porque pela glória nós somos cidadãos dos céus e estamos nessa terra para anunciar que Jesus vive, reina e voltará. E a palavra está na mão da igreja. Precisamos de parar com as picuinhas, precisamos de parar com as coisinhas, precisamos de parar de olhar para a gravata do irmão e comentar. Precisamos de estar de pé diante do Senhor, como o povo de Judá fez, porque quando colocarmos posição de oração, e eu não estou falando isso aqui para você poder vir na quinta, é bom, irmão, venha na quinta-feira, isso é essencial. Cultue o Senhor que na quinta-feira, se você puder vir, ou em casa, do jeito que você achar, tenha seus momentos de oração. Mas eu estou te falando isso aqui, é porque nós somos igreja e precisamos de viver como igreja. Irmãos, esses dias atrás eu falava com uma pessoa de como eu comecei a entender a importância da igreja. Como eu comecei a entender a importância de ser igreja. Por isso que a Bíblia fala que tudo que ligarmos aqui será ligado no céu. Deus nos deu esse poder de orar, pedir em nome de Jesus e as coisas acontecerem. Vou aproveitar aqui, nós oramos quinta-feira, eu orei em casa, os irmãos oraram. Muitos irmãos oraram. A Lília me mandou mensagem para agradecer os irmãos que oraram, porque a Giovana está bem, os resultados estão melhorando, já que logo está em casa. Mas por quê? É porque o médico é bom? Também pode ser. Deus usa a medicina, usa, Deus usa remédio, usa, mas o nosso Deus, Ele é o dono da vida. É Ele que determina se fica vivo ou se não. E a igreja tem poder de ligar. Falar assim, Senhor, não, nós queremos é vida. Senhor, nós queremos a solução do problema. Não, Senhor, esse casamento está acabado, mas nós queremos é que o Senhor salva a esposa, salva o marido. É isso, Deus nos deu algo que é precioso, que é a palavra dEle, que é viva e é eficaz, que faz, que move, que mexe no meu coração, mexe no seu. A Bíblia fala que ela é uma espada de dois gumes, que ela consegue entrar, penetrar, ir lá no nosso íntimo, aonde só Deus e nós sabemos o que precisa fazer. Tem coisa, irmão, que nem nós sabemos o que Deus precisa de fazer, mas ela é tão boa, essa palavra, que mesmo sem saber, ela entra lá dentro e Deus faz o que precisa fazer. Foi isso que Deus nos deu. Jesus nos salvou, irmãos, para a vida eterna, para viver eternamente. Essa vida aqui vai passar, é passageira. E como eu disse há pouco tempo, eu vou repetir, a eternidade está logo ali, está logo ali. Esses dias eu falei com uma amiga assim, nossa, eu queria tanto ter ido no seu casamento, não pude ir, queria tanto ter ido na sua ordenação ministerial, pastor na presbiteriana, não pude ir, queria tanto, tem uma outra coisa também, na formatura dele que me mandou o convite, não pude ir, queria tanto, aí comecei a justificar, falei, olha, esse mundo é assim, cada um segue seu caminho, e às vezes a gente trabalha, família, filho, e acaba que a gente perde um pouco o contato, e eu queria tanto ficar mais perto de você, desfrutar da nossa amizade, e ele falou assim, mas fica tranquilo, que a eternidade é logo ali, nós vamos ter uma eternidade inteira para colocar o papo em dia, irmãos, isso é real, nós vamos viver, não vamos dormir lá não. Jesus nos chamou para a vida, irmãos, e é vida em abundância, não se contenta com as migalhas desse mundo. Deus nos chamou para a vida e vida em abundância, como a Bíblia fala das delícias que lá tem, da paz que lá tem, de tudo de bom que lá tem, que Paulo fala assim, olha, não sei te falar como é que é lá, porque nem chegou no coração humano o tanto que lá é bom. As coisas não conseguem entender, o ser humano não consegue entender. Tem hora que a gente para e conversa entre nós, né? Fala, como é que lá no céu? Aí começa eu acho que é assim, eu acho que é assado. Mas a Bíblia fala que nem chegou no nosso coração, nem na nossa mente, o tanto que é bom lá no céu. E como eu disse, a eternidade é logo ali. Tem alguns irmãos nossos que já estão desfrutando dessa bênção. Versículo de número, capítulo 20, versículo de número 14.
Depois do 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, clamando, as crianças, as mulheres, todo mundo orando, unido, unânimes no mesmo pensamento. Versículo 14 fala assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha aí, irmão, toda vez que nós oramos, Deus nos atende. Toda vez, irmão, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. A oração, ela não é monólogo, ela é um diálogo. Toda vez que eu e você ora, Deus responde. Pode ser que às vezes ele fique em silêncio, mas pode ser que nós estamos tão distantes que nós não vamos conseguir entender o que ele quer. Ou pode ser também que de uma certa forma nós precisamos, ele deixa dar corda, ele fala, vai orando mais, você está orando muito pouco, vai orando mais. Mas toda vez que você ora e eu oro, Deus responde. Deus é um Deus de relacionamento. Deus responde. Pode ser que não responda o que a gente quer que ele responda, mas que ele responde, ele responde. Ele é um Deus de relacionamento. Olha aí. Então veio o Espírito do Senhor. No meio de onde, irmãos, que veio o Espírito? Foi no meio da casa do rei Josafá, lá no palácio, foi? Foi lá onde os levitas estavam, onde os príncipes estavam. Não, irmão, no meio da congregação, daqueles que estavam reunidos a buscar o nome do Senhor, daqueles que falaram assim, ó, os nossos olhos estão postos no Senhor. Ah, irmão, não é batata, como diz aí o ditado. É orar e Deus vai nos responder. É pedir e Deus vai nos atender. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá. Deu uma cantoada no rei também. Falou, ó, ouve o povo, mas você também, rei. Você estava com medo, você estava querendo, meio na dúvida. Ouve, rei Josafá, a voz do Senhor. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zir, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Depois que o povo orou, depois que o povo clamou, depois que juntaram todo mundo na oração, não tem outra coisa, a fórmula é oração igual resposta. Oração da igreja é igual resposta. Vê a resposta de Deus. Deus usou um levita e profetizou no meio do povo, olha, não temais, nem assusteis, porque o Senhor os dará livramento. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor nosso Deus dará a vocês, porque a peleja não é sua, essa peleja vocês não vão ter que pelejar, porque ela é de Deus. Sabe quando eu disse que Judá era um povo realmente escolhido de Deus? Deus tinha um plano comigo, com você. Se esse povo aqui fosse exterminado, eu e você não estaríamos aqui uma hora dessa. Então Deus virou para ele e falou assim, ó, essa peleja não é sua não. Vocês estão achando que estão brigando por economia? Vocês estão achando que estão brigando por riqueza? Vocês estão achando que esse povo está levantando? Não, isso é o inimigo que está levantando no mundo espiritual, e essa peleja é minha. Eu vou ensinar esse povo como é que se faz. O povo orou, Deus respondeu. A Bíblia fala que o profeta levita aqui levanta e fala para ir de forma como seria. E aí, 18, de 20 fala assim, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreritas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Começaram a louvar. Se Deus falou, então está falado, vamos ganhar, já é, não tem o que discutir. Se a palavra é de vitória, então é de vitória. Não tem outra coisa. Se Deus nos deu vida, então não é morte, é vida. Começa a desfrutar da vida, porque o nosso fim é vida.
o povo vira para Josafá, quer dizer, o Josafá, o rei, vira para o povo, versículo 20 e 20, fala assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. O rei que estava com medo, o rei que estava tremendo, o rei que não sabia o que fazer, o rei que ora a Deus e fala assim: Senhor, com a força do meu braço nós não conseguimos, Senhor, nos ajuda porque ai de nós essa grande multidão. Quando ele ouve a palavra de Deus falando que ele não precisava pelejar, o coração dele enche de fé novamente. Quem sabe ele estava prostrado no medo, né? No versículo início aqui, 2, 3, 4, fala que ele rasgou as vestes, colocou pó, cinza, aquela coisa toda, e chorou. Aquele homem já mudou, quem sabe trocou as vestes, quem sabe já mudou o semblante, né? Comeu e ficou feliz, né? Mudou o semblante e já foi para frente, de pé no meio do povo, falou assim: ó, fala uma coisa com vocês. É verdade que o profeta falou mesmo, né? Que nós vamos vencer, que Deus falou que nós vamos vencer. Vamos falar outra coisa com vocês aqui, ó. Agora eu sou rei, eu que estou dirigindo o negócio aqui, fui eu que congreguei aqui o povo, foi eu que chamei para oração. Então vocês prestem atenção que eu vou falar uma coisa com vocês. Ó, crede no Senhor nosso Deus, porque nós estaremos seguros. E crede nos nossos profetas, que é o profeta de Deus, porque nós vamos prosperar. Prosperar é progredir, é crescer, é ter riqueza, é aumentar, é evoluir, é crescer intelectualmente, culturalmente, financeiramente, fisicamente, saúde plena. Isso que é prosperar. Josafá falou assim: olha, crede no Senhor nosso Deus, que nós estaremos seguros, e crede no nosso profeta, que nós prosperaremos. Eu preciso finalizar a mensagem, ela termina. O rei aconselha com o povo, falei: como é que vamos fazer? E aconselha com um, aconselha com o outro. Eu falei: ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o ministério de louvor para ir na frente, com vestes de louvor, e vão cantando, e dando glória a Deus, cantando louvores ao nosso Deus. E Deus já falou que vai dar a vitória. Aí no versículo de número 22, olha aí, eu acho que é o último que nós vamos ler agora, né? Estão lendo muito, né? 22. Tendo eles começado a gritar e dar louvores, é isso? Tendo eles começado a orar, é isso? Tendo eles começado o quê? Cantar e dar louvores. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada no meio dos povos lá que estavam com ele. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Deus fala conosco, Ele sempre fala, nós precisamos de ter uma fé de tal forma, quando o pastor fala que a fé básica, a forma mais simples de demonstrar a fé é orar, não é? Outra forma de demonstrarmos fé é louvar o Senhor, é adorar o nome do Senhor, é botar para fora a sua confiança no Senhor. E esse povo foi confiante, com vestes de louvor, e começaram a cantar. E a Bíblia fala que quando eles começaram a cantar e dar louvores, Deus confundiu seus inimigos. Eram 3 povos, essa grande multidão era composta por 3 reinos. A Bíblia fala que um, junto com o outro, matou o um. Depois do um morto, ficou os 2, e um matou um seu outro. Foi coisa de gibim, foi coisa sem explicação. Porém a Bíblia fala que Deus os confundiu, e os seus inimigos, mataram os outros. A Bíblia fala que quando o povo de Judá chegou ao alto do deserto, eles olharam para baixo e só viram corpos mortos, porque não tinha um sequer inimigo vivo, porque Deus o havia acabado com o mal, com o problema que era a guerra. A Bíblia fala que Josafá fala assim: crede no Senhor teu Deus, estarás seguro. A segurança era que nem um fio da cabeça de cada um foi tirado. E a prosperidade, a Bíblia fala que eles demoraram 3 dias para recolher os despojos. Tiveram que 3 dias pegar as riquezas, andar de um lado para o outro, e no quarto eles adoraram o nome do Senhor.